Fala comigo, meu parceiro Portugal. Fala aí, irmão, tranquilo? Tranquilo. Correria demais de ontem para hoje, pelo amor de Deus. Irmão, tô com a insônia danada, cara. Eu fiquei sonhando a noite toda, sonhando e acordando, negócio de alérgico, cara. Vamos lá, tosse louco, mas tá piorando só a minha insônia. Boa noite a todos. Boa noite a todo o Brasil aí, todos os membros da segurança pública, toda a sociedade ordeira. Quero primeiramente agradecer a Deus mais essa oportunidade. Mais uma vez agradecer ao GBC TV, ao Nelson, ao Luciano pela oportunidade de mais uma live. Temos convidados especiais aí, o pessoal do Sindipol, pediram aí 30 minutinhos, que eles estão na reunião, vão entrar também ao vivo aqui com a gente. O Câmara está chegando em casa também do trabalho. E a gente vai começando aí você mesmo, Portugal. Boa noite a todos da GBC, boa noite a todos que seguem o Grupo Natas, os que estão acompanhando a live hoje. A Deus, nosso Senhor, nosso Criador. E falar para você, irmão, que a gente está passando aí por dias confusos, irmão. Ontem mesmo a gente esteve na Alerj e o que parecia estar resolvido, de repente, por atos irresponsáveis, quase que tudo foi por água abaixo, entendeu? Sem explicação. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de protestar, de ter opiniões contrárias, mas, assim, ontem ficou bem claro, sabe, Ferreira? Você estava do meu lado lá e você viu pessoas, assim, mandadas. Mandadas. Tá falando não por quê aí, irmão? Eu não sei. Tá falando sim por quê, irmão? Tá Parece vaiando até ali por quê? macaco de circo, batendo palma, cara. Não sabia nem o que Caramba, estava irmão. fazendo. Aí, eu queria que tivesse uma câmera lá para todos vocês, meus irmãos, que acompanham a gente diariamente no Natas, vissem como a gente foi da solução ao pesadelo em questão de segundos. Para quem não estava lá ontem, para quem não conseguiu entrar, porque foi muito difícil o acesso, tem que registrar aqui, Ferreira, o acesso foi muito difícil. Ficamos lá Ao no vidro, plenário, muito até conseguir entrar, né? Ficamos lá em cima muito tempo. o plenário, esquece. Acesso zero, muito pouco. E que eu acho que deveria ter sido ocupado. Pra gente ver o termômetro como é que tava, né? Foi até bom ter ficado ali em cima, sabia? Deus faz as coisas certas. A gente viu ali o que estava acontecendo. Sim, e eu Lá quero. esse feed, essa resposta, esse feedback. Ali em cima a gente estava no meio ali. Foi. Se a gente não tivesse lá em cima, a gente não ia estar tendo a capacidade de falar o que a gente viu hoje agora para vocês. Entendeu? Mas lá embaixo, acesso zero. Lá em cima, eu não sei quem controlou o acesso, que militares ficaram do lado de fora, entendeu? Lideranças ficaram do lado de fora, pessoas que poderiam contribuir ficaram do lado de fora. Não falo só do Natas, cara. A gente fala aqui de todo mundo. A gente sabe, a gente convive no dia a dia com pessoas que estão lutando, correndo atrás, entendeu? Isso é muito bacana. Então você vê que pessoas que poderiam estar hoje contribuindo com informações foram cerceadas e ficaram lá fora. Aí lá dentro tu vê um montão de baderneiro, entendeu? Fala, Luiz. Fala, Portugal. Fala, Ferreira. Boa tarde. Aí, boa noite já, Luiz, né? meu amigo, eu tô falando, a gente começou agora, eu tô falando sobre o que a gente conseguiu presenciar um pouco ontem, da bagunça que foi lá em cima, que é diferente de uma reivindicação. A gente não pode confundir bagunça com reivindicação, é isso aí. E estou falando para eles aqui que, por pouco, até a reposição inflacionária que a gente vai ser publicado, vai ser divulgado, e que a gente está para ganhar aí dos últimos anos, de 17 para cá, apesar da gente entender que é de 14 para cá, quase que foi de ralo, irmão. Entendeu? As pessoas... Mas, Portugal, o que aconteceu foi o seguinte, a galeria repetiu a atitude de alguns do plenário, que estavam ali para jogar para a plateia e fazer um jogo político, né? Então, era um jogo combinado, era jogador e torcida, era isso. Tem gente que vive disso e, nesse sentido,
o deputado Rodrigo Morim falou muito bem lá. Eu hoje vi até uma postagem dele, ele falando sobre só vocês que estão aí, a vaia de vocês, para mim, é música. Porque quando aquele pessoal vaia, indica que talvez a gente esteja no caminho certo, infelizmente, por mais absurdo que possa parecer. E a gente assistiu isso no plenário também. Vocês viram como foi a votação, a volta que teve, a tensão que foi. E para quem teve a oportunidade de estar ontem na Assembleia Legislativa, naquele plenário, como nós, assistiu uma aula de política. Não de política no sentido científico, mas pragmático, de fazer política, de fazer as coisas acontecerem. Ontem, o presidente André Ceciliano foi de uma habilidade enorme, porque ele percebeu que tinha gente querendo jogar para a plateia e disse, tá bom, vocês querem jogar para a plateia? Então todos nós vamos jogar para a plateia. E aí teve gente que entendeu que não podia ser do jeito que estava querendo, né? Enfim, é isso. Quero ouvir vocês. O que você achou? Não, eu estou compactuando com a tua linha de raciocínio, entendeu? E estava explicando aqui, porque por causa de, às vezes, essa jogada, quase que a gente perdeu tudo, Luiz. Quase que a gente perdeu tudo. Reposição inflacionária. Então, eu queria até que, como essas primeiras votações foram diretamente aos civis, que vocês se encontram dentro desse quadro dos civis, hoje, qual é a tua avaliação de quando começou a votação até o dia de ontem? O que tu viu? O que tu acha que ficou bom? O que tu acha que ficou ruim para os civis, incluindo policiais civis, policiais penais? O Degase também entra, não entra? Entra também, entra. Faz uma avaliação para a gente que tu viu, por favor. Vou fazer uma pequena retrospectiva. A Márcia, eu estou no sindicato agora, a Márcia também está tentando conectar na outra sala lá, está com problema de conexão, mas já a Márcia vai entrar e aí ela participa e continua. O importante dizer é o seguinte, que tão logo surgiu a necessidade da gente fazer esse acompanhamento, nós nos juntamos o sindicato, o Sindipol, o Sindicato dos Policiais Civis, o Sindelpol, o Sindicato dos Delegados de Polícia, o Sindegase, o Sindicato do Degase, como o nome propriamente diz, e o Sindsistemas, que é da SEAP, da Polícia Judiciária. E fizemos algumas, poucas reuniões e algumas discussões anteriores a isso. A gente tratou de pensar limites da nossa elasticidade, porque o pacote que veio, isso foi dito ontem com muita sabedoria, principalmente pelo deputado Luiz Paulo no plenário, o pacote que veio foi um pacote excessivamente agressivo e cruel, né? Ele falava de uma regra de transição na aposentadoria de 100%, ele falava de perda de triênios, falava de perda de promoções, enfim, ele cortava tudo. A gente sabia que aquilo ali não ia ser, não era impossível você cortar todos os direitos dos servidores do Estado dessa forma tão cruel, todos, né? Mas a gente sabia que tinha alguma coisa para perder. Então a gente foi tratando de conversar qual era o limite que nós teríamos para perder. Na verdade, nós lutaríamos para manter tudo, até um determinado limite seria negociável, e mais do que isso, não teria como negociar, porque se tratava da nossa própria sobrevivência. E tem uma coisa que os colegas que estão nos assistindo, é importante que eles percebam, que nós aqui do Sindipol falamos muito sobre isso, da forma que estava, aquilo ameaçava não a carreira dos servidores ativos, aquilo ameaçava a existência da própria Polícia Civil. Não vou falar pelo Sindsistemas, não vou falar pela SEAP, nem pelo Degase, vou falar pela Polícia Civil, que é a nossa instituição, porque a gente começou a se perguntar o seguinte: quem vai fazer concurso para a Polícia Civil? Quem é o maluco que vai pegar uma arma, uma carteira, entrar com um salário pequeno, sem nenhuma perspectiva de progressão na carreira, sem uma perspectiva de acumulando parcelas de vencimento que são importantes? Do meu vencimento, 40% são de triênios.
No caso da Márcia, que já é mais antiga do que eu acho que 55%, ela já gritou lá, antiga não, experiente. Está prestando atenção lá. Enfim, é uma parcela muito grande. Então, eu fico pensando quem faria concurso e que qualidade você faz. Eu acho que instituições como as nossas, Polícia Civil, Polícia Militar, DEGASE, SEAP, todas as instituições, mas notadamente as nossas instituições que andam no liame da lei, que andam no limite da lei ali, que são a mão forte do Estado, a gente tem que escolher os melhores para estarem entre nós. Só que quando você quer escolher os melhores, você tem que remunerar com dignidade e você tem que oferecer um universo, um panorama, no qual a pessoa consiga compreender no que está se metendo. Isso é o mínimo esperado. Então, a gente primeiro achou que, se mantido, seria não o fim das nossas carreiras como estão, mas sim um dificultador muito grande para a continuidade das nossas instituições. Chegou a Márcia aí. Para a continuidade das nossas instituições. Logo depois, nessas reuniões, a gente foi analisando ponto a ponto das ameaças. Então, tinha ameaça ao triênio, tinha ameaça às promoções por tempo de serviço, tinha ameaça na aposentadoria, nas pensões, um negócio assim, muito, muito, muito cruel. E aí a gente foi negociando ponto a ponto. Outra coisa importante de se dizer, o Portugal, Ferreira e Márcia, é que tem muitos policiais civis hoje assistindo aqui a nossa live, e nós aqui, de certa forma, fizemos demos divulgação à live e aproveitamos para fazer a nossa conversa também com a nossa categoria, né? Imediatamente já com vocês, porque nós acreditamos numa coisa. Nós, da segurança pública, temos que andar juntos e unidos. Não há como ter polícia civil sem polícia militar, na configuração de Estado que nós vivemos. Não tem como ter polícia civil e polícia militar sem SEAP, sem DEGASE, e eles também necessitam dos nossos serviços que são complementares. E aí a gente foi se juntando. Quando a gente foi se juntando, outro aprendizado que eu e Márcia tivemos, nós somos neófitos, recentes, nessa prática sindical. Somos antigos de carreira, mas não tínhamos a prática sindical. Vocês dois têm mais do que nós essa prática, embora não sejam sindicalistas pela lei, são de fato, né? E nós percebemos o valor de estar no parlamento. Então, nós começamos a fazer visitas a deputados, começamos a conversar com os deputados, apresentar as nossas preocupações, as nossas reivindicações, tudo aquilo que a gente precisava ter como razoável, e nós fomos aprendendo. E na medida em que nós fomos, e o Sindelpol foi, o Sindisistema e o Sindidegase, fazendo essa interlocução com a Alerj, eles foram nos conhecendo os nossos limites, conhecendo as nossas necessidades e conhecendo as nossas realidades. E, a partir daí, você começa a identificar quem é quem. De pronto, a gente foi identificando quem são os deputados com quem a gente pode contar para tudo. Eu não quero citar nomes, mas tem um que é muito amigo nosso, que falou, o meu gabinete é de vocês, é o escritório de vocês, vem aqui o que precisar, está sempre aberto. Ele falou e outros falaram, né? Alguns deputados falaram conosco nesse sentido, e nós, sim, nos servimos do apoio logístico deles para poder fazer acontecer. Então, a partir daí, nós começamos as negociações. A primeira coisa que a gente fez, Portugal e Ferreira, está com eco, né? O Marcelo está fechando a porta ali, porque está dando eco. A primeira coisa que a gente fez foi mostrar para esses deputados e para toda a Alerj o absurdo que seria passar um pacote desse, a ameaça que seria para o serviço público como um todo e principalmente para a segurança pública. Porque, no fundo, Estado pobre,
no qual o serviço público é absolutamente indispensável. Você não tem como fazer. Ontem eles falaram muito numa proposta neoliberal. O objetivo aqui não é discutir política. Todos ouvem? Voltou agora, Luiz. Está falhando. Voltou, né? Mas você não tem como fazer uma reforma do Estado como se você estivesse na Finlândia, num país de primeiro mundo, não estando. Não há como aplicar regras tão rígidas, rigores tão pesados, quando você tem uma população que precisa da saúde pública, que precisa da educação pública e precisa fundamentalmente da segurança pública. Nós vivemos num estado conflagrado, em guerra. Nós somos linha de frente. Não há, talvez, no mundo todo, lugar nenhum como o Rio de Janeiro hoje. Nós já conversamos sobre isso aqui. Então, o plenário, a Alerj, os deputados, eles foram percebendo a importância, o pedido de socorro que nós fazíamos em nome da nossa categoria, nós, os ativos atuais, mas em nome da sobrevivência da instituição, com independência, com autonomia para poder trabalhar. Tá. Eu vou mudar com a Márcia, que ela não está conseguindo conectar. Eu estou mudando com a Márcia aqui. Só um instantinho, gente. Senão ela vai ficar fora da conversa. Enfim, e aí nós fomos desenvolvendo o trabalho, nós fomos fazendo essa... Eu vou desligar aqui. Vem agora no computador? Ferreira, enquanto eles estão ajeitando ali, as mensagens da galera não vai aparecer embaixo, não? Não. A gente tem que pegar aqui, olhar. Não vai aparecer, não. Ela falou, tá mudando o sistema. A gente pega aqui, ó. Eu por exemplo, estou na frente do computador. A gente pega aqui alguma pergunta que for relevante e coloca aí. Não dá para responder. Tá vendo por onde? Tá chegando aonde essas perguntas? No computador você vê aqui na lateral. Ah, eu não consigo ver pelo telefone, não. Eu não consigo ver, não, irmão. Enquanto o Luiz está mudando ali. Mudou, Luiz? Conseguiu? Me ouve aí? Tá legal? Tá legal? Perfeito. Pode continuar, irmão. Se tiver algum computador, alguma coisa com volume, tu tem que tirar. Beleza? Eu vou tirar aqui. É o meu. Esse negócio de tecnologia não é feito para a polícia, não. Enfim. Luiz, e aí a gente foi sensibilizando os deputados. Vocês me ouvem agora, né? Sim. Melhor do que estava. A gente foi sensibilizando e conversando com os deputados nessa primeira conversa. A segunda etapa foi apresentar os pontos com os quais nós não concordávamos. E aí foi simples, porque a gente não concordava com tudo. Foi bastante simples, porque a gente não concordava com tudo. E aí foi a negociação. Fizemos algumas propostas de emendas, todos os sindicatos trabalharam conjuntamente e algumas propostas foram apresentadas. E o resultado final, hoje saiu uma fala minha no Jornal Extra, na qual eu digo exatamente o seguinte, que diante do pacote terrível que a gente tinha, a gente entende que a gente obteve algo bastante razoável. E a gente aprendeu que a ciência é a arte do possível, né? No temporal que a gente estava, na coisa assim assustadora que a gente estava, a gente conseguiu preservar uma série de direitos. Alguns direitos foram preservados, porém modificados a regra de acesso. Então, é uma coisa que se fazia, que inclusive hoje, nessa conversa de Sintpol, e eu vou confessar a você que o direito administrativo é a minha praia, e estavam falando sobre a questão de poder vender as licenças prêmio,
né, que agora expresso na emenda constitucional, tem a vedação. Não é mais possível vender licença-prêmio, transformar licença-prêmio em pecúnia. Alguns colegas conseguiam fazer isso, não pela via administrativa, mas buscavam refúgio na justiça e conseguiam fazer pela via judicial. Então, essa vedação explícita agora na emenda, nós consideramos uma perda. Outra perda que nós tivemos é que nós não tínhamos idade mínima, nem tampouco nenhuma regra de transição para a aposentadoria. E ela traz agora essa idade mínima e uma regra de transição na aposentadoria. Para os policiais que hoje nos procuraram, policiais civis, e que estão falando nisso, nós fizemos algumas consultas. O texto realmente ele saiu muito mal redigido. A sessão de ontem foi uma sessão assim muito confusa, muito conturbada, né? Vocês estavam lá, Portugal, Ferreira, todos nós, e vimos que foi uma sessão muito tensa e que no final o extrato daquilo, com certeza, ia demonstrar um pouco da atenção. Então, o texto que saiu, principalmente no que tange a questão da aposentadoria, ficou complicado. Entretanto, o que vale para os policiais civis, o que os sindicatos estão entendendo, o Sindelpol, o Sindipol, e a regra que nós vamos usar, é o artigo 5º, no seu parágrafo 1º, e que considera a idade de 55 anos para ambos os sexos, mas lá no parágrafo 11º diz que nós temos direito a 5 anos de recuo nessa idade em razão da especificidade da carreira, da questão da insalubridade, do risco e de todo o trato específico que tem para 100%, depois falou em 50%, e nós fizemos uma pressão muito grande, uma briga muito grande, todo dia, nós todos aqui nos encontramos diversas vezes na Alerj, né? Nós, cada um no seu nicho, mas a gente se encontrava pelos corredores, nós fizemos uma briga muito pesada com os nossos colegas. Vou enaltecer aqui os nossos colegas dos outros sindicatos, que foram incansáveis, o Sindisistema, o Sindidegás e o Sindelpol, foram assim parceiríssimos de todos os momentos, e cada um de nós atuamos assim de forma independente para otimizar a nossa abordagem. Nós não íamos todos juntos num deputado só. Nós nos espalhávamos, íamos naquele que pudesse, que houvesse aquela circunstância, e aí nós começamos a conversar com eles. Então, a situação hoje é o seguinte: quase todos os direitos foram preservados. O triênio está ok. Está falhando muito, Luiz, a transmissão. Está picotando. Caiu. Oi. Ok? Me ouvem bem? Deu. Vai? Então, o que eu considero como grandes perdas foi a questão da idade mínima, que nós não tínhamos, essa regra de transição, que de 100% foi negociado para 50%, de 50% falou-se em 30%, e nós atiramos em 17%. E, num acordo final, ficou fechado em 20%. Como é que funciona essa regra de transição? A partir da promulgação, a partir de hoje, da publicação, você pagará um pedágio de 20%, com o tempo que faltar de hoje. Não está conseguindo entrar, Márcia? Com o tempo que faltar de hoje para a sua aposentadoria. Então, se você tivesse 40 dias para se aposentar, 20%, você teria que trabalhar 48 dias. Né? Teria que trabalhar 20% disso. Então, essa é uma perda que eu acho significante.
mas que veio amenizar o dano que teria se não tivesse a idade 55, porque tem um caso pessoal de um colega nosso que está para aposentar agora, ele não tem a idade, tem bem menos de 55 anos, e ele estaria para se aposentar em abril agora. Então, diante do terror que ficou para ele, ontem até ele estava na alergia, coitado, ele deve estar nos assistindo, e ele foi ficando murcho de desespero, e apesar de pior do que o que a gente tinha, o acordo que nós fechamos acabou sendo bastante razoável e aliviou bastante para a nossa categoria. Mantida a paridade, mantida a integralidade, mantida as pensões, mantida as regras gerais, mantido... O que mais, Márcia? Chega para cá, vamos falar junto. Márcia está aqui do meu lado, que a gente está sem acesso. Pronto, fica os dois juntos. Isso. Mantido todas as outras... Tudo que a gente tinha foi mantido, com exceção dessas pequenas perdas. Eu acho que a perda de não poder vender as licenças especiais, de transformar em pecúnia, é sim uma perda de uma realização pecuniária, mas você não perdeu o direito de usar. Você pode usar até como tempo de antecipação, você goza no final do seu período e, de certa forma, antecipa a sua aposentadoria. Eu vou passar para a Márcia dar um ok aqui. Ferreira e Portugal, Valentim, fui claro aí? Foi tudo certinho? Eu acho que é importante... Oi, eu acho que é importante esclarecer que nada disso foi opcional. Foi impositivo, entendeu? Nós tínhamos, na realidade, uma opção: ou aderir ao regime de recuperação fiscal, ao novo regime de recuperação fiscal, ou não aderir. O não aderir implicaria, segundo a Casa, a Alerj, a possibilidade de atraso de pagamento, tudo que nós vimos aí em 2017. Implicaria, não temos aí, reajustes, né? Implicaria em várias coisas de prejuízo, de repasse do governo federal para o governo estadual, implicaria em vários prejuízos, não só congelamento de conta, não só para o servidor público, mas para a sociedade como um todo. Não foi para o servidor, foi para a sociedade como um todo. Então, quando nós vimos as várias audiências acontecendo, as pessoas se debruçando em cima das mensagens mandadas pelo governador à Alerj, né, falando aí de vários pontos que interferiam diretamente na vida do servidor, triênio, aposentadoria, pensão, e vários pontos foram modificados para que o prejuízo não fosse grande. Então, que a gente tem que lembrar bem, não foi opcional, foi impositivo. Eu ouvi muito bem a defensora pública falando o seguinte: é imprescindível que o Estado faça sua adesão ao novo regime de recuperação fiscal. Então, quer dizer, não tinha outra saída. A melhor saída foi: vamos melhorar os textos para diminuir o prejuízo aos servidores. Então, muitas pessoas trabalharam nesse sentido, de diminuir o prejuízo. Claro que o melhor seria que nós não tivéssemos, enquanto Estado, nessa situação. Às vezes eu me pergunto qual é a real situação. Há muitos anos que se pede aí o cálculo atuarial e ninguém sabe. Eu acho que na casa, se nós estamos na nossa casa e percebemos que o nosso salário não está pagando as nossas despesas, a primeira coisa que qualquer um em casa faz é o seguinte: vamos ver qual é a nossa despesa, o que eu posso cortar da minha despesa. E, na realidade, o que aconteceu foi justamente: vamos cortar sem ver por onde está saindo
as despesas. Mas, como o doutor Sérgio Aureliano falou, alguns pontos ali foram impositivos. Então, o trabalho foi diminuir os nossos prejuízos. E eu acho que houve um trabalho intenso durante dias, houve um trabalho sério e resultou nas mensagens, no que foi publicado hoje em Diário Oficial, né? Um ponto que está trazendo muita dúvida é a questão dos 50 anos, né? E eu trago de novo a fala do doutor Sérgio Aureliano, que tinha que ter os 55 anos como idade mínima. Inegociável. Inegociável. Nos 48 minutos do segundo tempo, eu acho que nem os 48, né? Eu acho que no 14º minuto do Golden Goal saiu uma emenda dizendo que diminuiria 5 anos dessa idade mínima. O texto ficou um pouco confuso porque foi muito corrido, né? Eu acho que nós deveríamos ter mais tempo para elaborar um texto melhor, mas para dirimir as dúvidas, quem for ler a SC 90, no artigo 5º, fala dos 55 anos como idade mínima. Remetendo ao parágrafo 11º, vai ler o seguinte: menos 5 anos, né? E que ele te remete justamente ao parágrafo 1º desse artigo. Então, 55 menos 5, 50 anos. E tudo mais que foi feito, eu acho que ficou muito claro o seguinte: as polícias precisam se mobilizar. As polícias precisam entender que é necessário, não falo nem as polícias, mas no nosso caso específico, as polícias, mas o servidor como um todo, é necessário ter um amadurecimento político. Cada vez que eu ouvia o Rio Previdência falar, olha, é impositivo, e eu me sentia como se estivesse sendo rendida, né? Quando alguém aponta uma arma para você e fala, ó, passa aí a tua carteira, teu telefone. Qual a opção que eu tenho? É dar a carteira ou o meu telefone para poder ficar viva, entendeu? Então, nós precisamos melhor entender dessas causas. A política está em tudo e a nossa modificação está dentro, é necessário um amadurecimento político. As divisões, no caso da Polícia Civil, nós vamos buscar muito isso, as divisões internas, e eu falo para os irmãos aí das nossas co-irmãs, bombeiro, policial militar, essa divisão tem que finalizar. É uma luta em glória, a gente falar a mesma coisa sempre e as divisões continuam existindo. Então, eu falo isso em todos os locais que eu vou. É necessário haver união, amadurecimento político para haver uma modificação da situação das polícias aqui no Rio de Janeiro. Voltando aqui, pegando um gancho da fala da Márcia, né? Era impositivo, era imprescindível, e a recuperação fiscal, o grande plano que eu vi até agora para fazer a recuperação fiscal do Rio de Janeiro é cortar verba de custeio, despesa com servidor, né? Então, cortar nossos direitos e vantagens e, enfim, fazer esse sacrifício. Eu fico pensando o seguinte, a Polícia Civil, ela funciona hoje com 1/3 do efetivo que deveria ser. Nós hoje teríamos que ter, por cálculos que são feitos cientificamente, né, 23 mil policiais. Nós somos 8 mil policiais, sendo que desses 8 mil, 2 mil e tantos estão em abono de permanência. O Estado está tão obsoleto, desgastado e mal planejado que, veja, você tem 20%, 25% dos servidores em condição de se aposentar. Se der a louca e esses 25% dos servidores se aposentarem, eu não sei como é no
no bombeiro, a Câmara pode falar depois, vocês podem falar sobre isso, mas se os servidores da Polícia Civil se assustarem agora e se aposentarem, aqueles que já têm o seu direito, as delegacias vão ficar impraticáveis. E vocês sabem, vocês dois, Ferreira e Portugal, onde é que termina a ocorrência de vocês na rua? É na delegacia de polícia. Então não vai adiantar vocês fazerem um trabalho maravilhoso como fazem presencialmente, de combate diuturno a essa bandidagem que está cada vez maior no Rio de Janeiro, a verdade é essa, e a gente tem um Estado mal planejado, em que a polícia judiciária, que é quem leva a termo, quem escreve, quem prende, quem instrui o procedimento, quem toma a termo, quem apreende, quem faz perícia, enfim, você tem 25% desse efetivo podendo se aposentar, ou melhor, vamos falar uma coisa, já aposentado, porque eles só não deram entrada, mas eles cumprem todos os requisitos da aposentadoria. Por isso que eles mantiveram o abono de permanência. Eles fizeram uma conta e disseram o seguinte, vai ficar mais caro fazer concurso, ter novos concursados, vai complicar pra caramba. Então, vamos dar uma farpelinha para esses velhos que estão aí, e nós estamos quase incluídos nisso, vamos dar para os experientes, diz a Márcia, ela sempre se defende, para os experientes aqui, vamos dar uma farpela para os experientes para eles segurarem essa pemba. E o experiente segura, meu irmão. Vocês estão cansados de saber. Você chega numa delegacia, tem um coroinha sentado lá que sabe tudo de polícia e é ele que resolve no frigir dos ovos. Então, eles tratam mal a Polícia Civil. Outra coisa que eu não estou aqui para ver política partidária, política ideológica, nós sempre falamos isso, nós quatro aqui, principalmente, sempre falamos isso, e no Sindelpol, e no Sindipol, e no Sindsistema, e no Sinddegás também, essa é uma máxima, por isso nós tivemos o nosso próprio caminhão na manifestação, para que a gente não tivesse que participar de manifestações políticas, nós bancamos o nosso caminhão e abrimos para vocês estiveram lá, e o pessoal da SEDAI esteve lá e tal. O que acontece? Eu não vejo um plano, com a importância que se está fazendo da reforma administrativa, eu não vejo um plano de incentivo econômico, um planejamento econômico. Eu não vejo ninguém pensar em formas de atrair novas empresas, eu não vejo uma maneira de você implantar um polo grande de tecnologia, não vejo nada disso. Eu só vejo o seguinte, a gente tem... vamos imaginar o seguinte, eu trabalho e ganho pouco. E aí eu trabalho meio expediente e o meu dinheiro não dá para eu sustentar meus 3 filhos. O que eu digo? Eu vou fazer uma reforma administrativa aqui em casa. A partir de hoje, o mais velho não come. Aí eu mando o mais velho embora. Meu filho, você está demitido. O direito de comer você perdeu, o direito de dormir você perdeu, o direito de tomar banho você perdeu. Qual seria o natural? Eu sou o pai, eu não estou dizendo que o Estado seja o pai. Talvez o meu exemplo não tenha sido o melhor, mas a mecânica de pensar serve. Se eu estou deficitário na minha arrecadação, se a minha arrecadação não paga os custos, eu tenho que fazer 2 coisas. Aumentar a minha arrecadação e equilibrar meus custos. É lógico que eu não vou bancar custos exorbitantes. Mas o mínimo para a sobrevivência tem que ter. E uma polícia civil com 1/3 do efetivo tem que ter um bombeiro e um policial militar com as escalas malucas e insalubres que vocês têm, não pode continuar. Então a gente fica pensando no que está acontecendo. Quero fazer uma ressalva e dizer o seguinte... nós fomos muito bem tratados na Alerj, isso é importante que se diga. Nós tivemos reuniões com o presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano, que foi absolutamente cordial e gentil conosco. Eu vou citar só esses nominalmente, porque eles são o governo, né? O André Ceciliano não é o governo, mas é o presidente do Poder Legislativo. E os representantes da bancada do governo, tanto o Rodrigo Amorim, que é o vice-líder, e o líder,
Me ajuda. Marco Pacheco. Isso, Márcio Pacheco. Eles foram absolutamente gentis e cordiais com as forças de segurança, nós lá, né? Espero que sejam com vocês também. Foram parceiros, tiveram uma conversa franca e aberta e nos deram a tranquilidade, a gente tem de dizer isso. Aqui no Sindipol nós não fazemos políticas e a gente entrega às pessoas o resultado daquilo que elas fazem conosco. Desde o início, o André Siciliano afirmou: vocês não vão perder direitos. E o deputado Márcio Pacheco, também afirmou: nós vamos lutar até o fim para que vocês não percam direitos. E nós vimos isso ontem lá. Eles mantiveram o deputado André Siciliano com uma condução muito inteligente dos trabalhos ontem na presidência do plenário. Ele mostrou a sua disposição de atacar minimamente os direitos dos servidores. Há quem diga que o governo tinha pedido muito, mas que o que ele queria era isso mesmo que levou. Não vou entrar nessa seara, assim, não quero me estender muito, até para passar a palavra para vocês, ouvir vocês estavam lá, encontrei os três lá, né? Estivemos juntos lá, mas a impressão que eu tive é essa: uma bagunça danada lá nas galerias. O partidarismo, quando ele invade a gestão, ele prejudica a sociedade. Quando a questão partidária... Eu penso o seguinte: você é partido até estar no governo, até estar investido. Quando você está investido, você vira um servidor público, você vira um prestador de serviço, cada um no seu poder, né? Legislativo, executivo, judiciário, mas a gente vira prestador de serviço para a sociedade. Imagina se um juiz for simpatizante do PT, do PDT, do PSOL, ou daquilo outro, e começar a julgar os seus processos conforme a sua matriz ideológica. Não pode ser. E o deputado tem de entender isso. Quando ele está ali apreciando uma matéria, a matéria ela tem que ficar transparente, ela não pode ter cor, ela não pode ser vermelha da esquerda, azul da direita, amarela do centro. O interesse social, está na mão deles, né? E o que nós vimos ali foi gente jogando para a plateia, querendo fazer proselitismo, conversa fiada. Graças a Deus foram muito poucos e os demais, com maturidade, fizeram uma manobra muito interessante. Até Portugal, Ferreira, Câmara, até vocês poderiam contar para os colegas que não estavam lá como é que foi essa manobra. Ô, Luiz, eu quero aproveitar, deixa aqui. Hoje deu muita confusão aqui no grupo, tá? Sobre o sim e o não da PEC, né, da Proposta de Emenda Constitucional 63/2001, que diz respeito a vocês. Por isso que eu fiz questão de vou chamar o Luiz de novo, porque aqui você é um cara neutro, você é policial civil. Eu vou... Não muito. Porque eu gosto muito de vocês. Eu vou puxar a sardinha para vocês. Eu combinei alguma coisa contigo hoje? Alguma coisa nada. Então, beleza. Então, vamos lá. Estávamos nós lá, eu, Câmara e o Portugal, conseguimos entrar, ficamos lá no vidro, o resto da galera nem conseguiu entrar nem na LERJ, como Portugal bem colocou um áudio aí hoje. Bem depois, no finalzinho, nós conseguimos descer lá para o plenário. E eu estava acompanhando tudo, né? O sim ganhou. Alguns deputados jogaram para a plateia. Eu vou me reservar o direito de não citar nome nenhum, tá, ô Luiz? Aqui de deputado nenhum, porque... Eu também. Não é o nosso objetivo. Já está nos grupos, não fomos nós, administradores, que fomentamos isso. Mas, como eu disse, hoje estamos com 40 grupos só de PM, cada um com 257, 10 de bombeiro, então a gente não tem mais poder. O NADA virou uma entidade pública, não tem mais como a gente, não tem mais poder sobre ela, né? Utilidade pública também. Então, o que nós vimos lá, acompanhamos, o sim já tinha ganho, e alguns deputados querendo jogar para a plateia, começaram a pedir para votar, para mudar de voto.
Se eu estiver errado, Luiz, você principalmente pode me corrigir aqui ao vivo, não tem problema não. Eu sou ser humano, eu sou falho. Eu estou falando o que eu observei lá do vidro lá de cima. Alguns deputados, por receberem vaias, começaram a mudar para não. O André Siciliano falou assim, olha só, traduzindo, se ficar nessa palhaçada, então eu vou fazer o seguinte, vou botar todo mundo não e quem quiser inverte os votos. Botou todo mundo não, não é isso, Carlos Portugal? Se eu estiver enganado, pode me corrigir. Estamos ao vivo, nós estamos sendo assistidos ao vivo agora para 264 pessoas, então é muita gente, tá? Então, o que aconteceu? O pessoal estava gritando lá, vaiando o pessoal do Sim, mas sem ter conhecimento de causa. Quando o Siciliano falou assim, então vou fazer o seguinte, vou botar tudo não. Agora, se eu não ganhar, o projeto original volta para o governo. Porque tem que entregar dia 10, não vai ter tempo de fazer outra plenária para resolver isso. A mensagem do Poder Executivo, como você falou, foi dura. Pô, o pedágio do Poder Executivo é 100%, vocês conseguiram 20%. O poder de negociação que a gente teve. Né? Eu quero que todos que estão assistindo, que vão assistir depois, ou que vá contar para o colega o que aconteceu. A mensagem do governo vem muito dura. Como a nossa ainda vai vir. A reforma da Previdência dos militares estaduais não veio, é de vocês vieram ontem. Aqui, ó. Proposta de emenda constitucional 63/2021, que você está debatendo sobre ela aí o tempo todo hoje. Então, eu quero que você, Luiz, fale para mim quem foi o mais acertado lá. Quem colocou sim e quem colocou não. Sabe por quê? Eu já vi diversos vídeos, tá, de deputados que votaram não, e parece que hoje estão arrependidos, tá pipocando aqui no grupo, onde falei, o grupo são muitos membros, então aqui aparece de tudo, dentro de política, dentro de polícia, e estão querendo se justificar. Até o pessoal que estava lá em cima, depois foi esfriando, quando o André Siciliano falou assim, meu irmão, então vamos fazer o seguinte, bota todo mundo não, e quem quiser inverte ali, se eu não ganhar, eu mando de volta o projeto do governo. Agora, o projeto do governo é muito mais duro do que nós negociamos. Nem de manhã, teve colégio de líderes, eu não estava lá de manhã, o Câmara estava, teve reunião de colégio de líderes, com centenas de emendas apreciadas, né, para amenizar o que veio do Poder Executivo, que realmente veio duro, e o pessoal lá jogando para a plateia, sabe? Quase colocando tudo por água abaixo, e o Ciciliano falou assim, inclusive, a reposição da inflação, como Portugal bem falou, não é ideal, não é aquela que a gente escreveu aqui, mas de alguma coisa, isso aí vai ficar por conta do próximo governador, a gente não vai esquecer disso aí, 2014, 15, 16, não vamos esquecer, mas enfim. E o André Siciliano deixou claro lá que até mesmo a reposição da inflação corria o risco de não acontecer por conta do pessoal do não. Eu queria, Luiz, você, como servidor público civil, você explicasse aqui para o pessoal que está assistindo a gente a questão do sim e do não. Quem que você acha que está certo? Se estava certo todo mundo votar não e o projeto original. Eu sei que você vai responder, mas eu quero que você responda para a rapaziada aí sobre o sim e o não. Ô Ferreira, assim, sendo justo e abstraindo da posição de interesse, né, procurando ter uma fala equilibrada e analisando só o que aconteceu, sem me colocar no problema, porque o sim ou não afetavam a minha categoria, a minha carreira, a minha vida, o meu futuro, eu quero começar dizendo o seguinte, que é livre o direito de convicção para todo mundo. Sim. Né? Todo mundo tem o direito de ter... Isso no vídeo. O Ciciliano falando isso no vídeo, no final, que a gente nem estava nesse vídeo, ele falou assim, cada um votou com sua convicção, não vamos aqui ficar criticando quem votou não. Exatamente. Mas eu quero que, para você, policial civil, qual que seria melhor, o sim ou não? É só isso que eu queria saber, sua opinião. Mas eu quero te falar uma coisa, assim, que está por trás disso. Tem uma segunda camada de tinta no que a gente assistiu ontem.
Para nós, o melhor, para nós, pela minha convicção, era o sim, claro, né? Por quê? Porque eu estava diante de uma grande ameaça. E aí eu vou fazer uma metáfora muito forçada aqui, muito simples, muito banal para a gente entender. Imagina que você é um médico, ou você é paciente, ou você é parente de um paciente que está com um pé gangrenado. E aí o médico diz o seguinte: olha, nós temos duas opções. A gente tenta tratar o pé, a gente amputa o pé e acaba, e a gangrena não se espalha pela perna, ou a gente tenta tratar o pé e corre o risco de se espalhar pela perna. Esse é o sim ou o não. O sim era amputar o pé, era aceitar alguns cortes que fizeram em nós, mas impedir que o problema talvez se ampliasse. O não era dizer, não, nós não aceitamos isso, nós queremos a manutenção dos nossos direitos, nós vamos brigar até o final sem negociar com o governo, nós não reconhecemos essa crise, o Rio de Janeiro não deve bilhões ao governo federal, o governo federal não tem o direito de cobrar e tal, é discutir o séquito dos anjos, que a gente sabe quem são os especialistas nessas discussões. Mas por que eu estou falando isso? Porque teve gente que teve a cara de pau de querer o sim, de trabalhar para o sim, de dizer que queria o sim e votar não. Ainda roeira corda lá, né? Ainda roeira corda. Entendeu, Fera? Teve gente ali que pensou o seguinte: poxa, eu tenho que manter por uma coerência ideológica, ou por ser oposição, ou por isso ou por aquilo, eu tenho que manter essa posição. E aí o discurso dele foi o seguinte: já que vocês todos estão votando pela amputação do pé, que vai salvar o doente, deixa eu fazer um papel de bacaninha de dizer o seguinte: se desse antibiótico, curava o pé. Isso aí, jogou pra galera. Eu senti isso lá. Eu estava lá ao vivo. Entendeu, Câmara? Foi isso. Aí, eu acredito que alguns... eu não acredito que ninguém ali quisesse a falência do serviço público ou quisesse o caos instalado no Rio de Janeiro sem dinheiro para pagar salários, porque eu não tenho dúvida que o governo federal, gerido como está sendo hoje, que ele cobraria essa dívida draconianamente, com todo rigor, até porque, convenhamos, é direito dele. Se há uma dívida e ele tem o poder legal de execução, ele só não executa se não quiser, se ele quiser ser bonzinho. Ele aí vem e te oferece um acordo, e você diz, não quero um acordo, você está saindo para a briga. E o que eu vi ontem, e aí por isso que eu disse que a gente teve uma aula de política, porque eu me lembro que num determinado momento o deputado André Siciliano disse o seguinte, literalmente, eu me lembro da frase: vocês querem jogar para a plateia? Vocês querem jogar lá para a galeria? Então vamos fazer o seguinte, todos nós votamos não. E quando vocês começarem a mudar para o sim, nós vamos pensar se vamos mudar para o sim. Mas, no momento, agora, antes de fechar a votação, a emenda está rejeitada. Aí eu vi alguns dizerem, porque eu sou filho de servidor, porque eu fui servidor, porque eu tinha uma namorada servidora, porque o vizinho do primo do colega do meu irmão é servidor, e eu gosto de servidor, estou preocupado com isso, então eu vou mudar. Mas quando alguns, e aí você vai votando, quando alguns viram que já estava garantido o sim, ele disse, eu vou bancar o meu voto e vou tirar onda aqui de Valente. Isso aí. Isso aí, em linguagem policial, é o deixa que eu chuto. O cara está caído. Depois que você prende o cara, todo mundo quer bater no preso, sem poder. Ninguém pode bater no preso. Mas depois que você prende o cara, aparece um monte de brabo com o preso algemado, entendeu? Querendo dar um cascudo no preso ou gritar com o preso e tal. Mas o preso ali já estava algemado. Então, desculpem o exemplo tão grosseiro que eu dei agora, mas acontece, nem sempre, né? Mas de vez em quando acontece, uns brabos de teclado. Tem muita gente que é brabo de teclado, gente que... É muito interessante como cobram da gente. No outro dia,
um policial civil falou para mim assim, você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo, e tal. Eu disse, olha só, os sindicatos, assim como o Nata das Praças, a gente tem o tamanho da presença dos nossos companheiros. Não adianta eu ser muito combativo, a Márcia ser muito combativa, e nós temos um sindicato com 5 pessoas. Sabe o que o cara falou para mim? Não, para isso a gente paga o sindicato, contrata uns cracudos, dá banho nele, bota a roupa e diz que estão na manifestação. Então tem gente de todo tipo, de todo jeito, de toda estirpe, de toda qualidade, e tem pensamentos tacanhos. Mas você está muito certo, Ferreira. O que a gente assistiu ontem foi, primeiro, uma tentativa de tirar onda com o trabalho dos outros, de alguns deputados. A gente assistiu... eu não acredito absolutamente que aqueles homens e mulheres que estivessem... Eu nem vi a galeria, porque eu estava no plenário, sentado lá embaixo, onde até nós nos encontramos, e dali eu não conseguia enxergar a galeria, mas eu acho muito pouco provável que eles fossem verdadeiramente servidores, porque o que estava em jogo ali era muito sério, era muita coisa. Era o futuro da minha vida, da vida de todos nós, e era também o futuro das nossas instituições. Como eu digo, que ainda continua em risco, porque as regras que nós aprovamos hoje, elas valem para nós, os ativos, e para todos aqueles que fizerem concursos até o dia 31 de dezembro do presente ano. Para os outros, não. Então, eu estou dizendo para aqueles meninos, como a minha filha, que estuda para fazer prova para delegada, ela não vai ter triênio, ela não vai ter progressão de carreira por tempo de serviço, a aposentadoria dela não vai ter integralidade, não vai ter paridade. E eu acredito que ela talvez passe a estudar menos direito processual penal e menos direito penal e vai estudar outra coisa para outra agência do governo e tente ir para o judiciário, enfim. Porque cada um de nós aqui, todos nós 4, e a Márcia também sabe muito bem qual é o peso de uma carteira de segurança pública, de uma pistola e de um distintivo no peito. É pesado, cobra caro, a gente adoece. Eu adoeci nesse período agora, foi duro para mim. Ontem, vocês sabem, eu fiquei diabético, eu não era, e de 6 meses para cá, estando no sindicato, eu virei um diabético que não era. Ontem eu fiquei 6 horas sem comer no plenário, passei mal, tive que subir para comer alguma coisa, enfim. Então, é duro, é muito duro, mas vale a pena. Vale a pena porque eu olho para vocês, e olho para mim, olho para a Márcia, olho para o João, olho para o Gutenberg, vou citar nominalmente João do Degases, seu vice-presidente, Gutenberg, seu vice-presidente, o Leonardo Afonso, do Sindicato dos Delegados, o Miranda, que é o delegado, que é meu amigo querido, antes de estar na Polícia Civil, inclusive, ele foi da Polícia Federal, e eu vejo pessoas obstinadas e que vestiram bem essa missão, essa obrigação que nós temos de servidores públicos, de servir. Nós estamos aqui para servir, e tenho certeza que vocês também, pelo que tenho visto de vocês. Não tenho nenhum problema, já afirmei isso no particular e vou reafirmar em público, até mesmo contrariando o sentimento de alguns colegas meus. Eu não tenho nenhum problema de estar junto com o Nata das Praças, não conheço nada que os desabone, e digo mais, ao contrário, tenho visto em vocês uma conduta muito correta, porque a conduta em público poderia ser toda certinha e as conversas podiam ser outras. Nunca tivemos nenhuma conversa da qual eu não participaria e a qual eu não avalizasse. Então, eu estou muito tranquilo sempre de estar nessa live com vocês, e onde a gente se encontrar, nós seremos amigos, porque nós somos policiais, e tem um bombeiro ali para socorrer a gente. Luiz Ferreira e Câmara, eu queria pegar uma deixa aí que a Márcia falou, com o que o Luiz falou também, vou tentar ser bem rápido. Primeiro, que eu sou o único aqui da galera que estive trabalhando na Polícia Civil e aprendi muito lá. E aprendi a respeitar também. Então, acho que quando você ouve o Luiz e a Márcia falando do respeito que nós temos que ter entre nós, apesar de instituições diferentes,
Se você aprender a respeitar o colega que está numa delegacia, da delegacia respeitar o colega que está trabalhando na rua, respeitar o bombeiro que está numa ocorrência, o colega que está lá com os presos, maiores e menores, DEGAS e Polícia Penal, nós vamos nos entender muito mais. Ser mais forte. Muito mais. Então, se a gente tiver essa diferença, a flor da pele, que o outro não sei o quê, que o outro não sei o que lá, que o outro não sei o quê, o inimigo vai bater palma. Então, por a gente estar se unindo hoje, a gente ter esse respeito um com o outro, independente de algumas particularidades, independente se naquele dia vai ser votado para A, para B ou para C, mas se importar com o problema do nosso irmão, a gente vai vencer essa guerra. Hoje nós estamos caminhando para ganhar uma batalha, mas a guerra ela vai ser mais demorada. Eu ouvi o que a Márcia falou aí, isso é muito interessante, Luiz. Todos nós temos o dever de cobrar daqueles que estão lá representando o povo. 70 deputados foram eleitos. E ao contrário do que muitas pessoas acham, se a gente atacá-los agora, a gente perde. Então, melhor do que você atacar é você jogar xadrez com eles. O jogador de xadrez ele é inteligente. Ele procura e ele mostra onde está errado. E hoje, com a velocidade que a gente tem nas informações, nós cansamos de fazer isso, Luiz. A gente falava assim, são 70 deputados, 70 gabinetes, certo? Sem importar partido, sem importar nome, sem importar nada. Esquerda, direita, para cima, para baixo, não importa. E começamos. Tum, 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 tum. Tudo bem, nós somos do grupo Dado das Praças. Ah, tá. Toma aqui um cartão. Qualquer dia a gente se fala. Procura ali o Papai Noel na esquina, depois vê o Colinho da Páscoa, depois vocês voltam aí. Tá bem, tudo bem, tudo bem. Tum, 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 tum. Isso foram meses andando. Vão tomar café e chazinho. Mas vamos lá. Um dia apareceu um maluco que falou assim, toma aqui a caneta e faça o que vocês quiserem. Mas que isso? Sério? Sério. O Ferreira já gosta de escrever, tem esse dom dele, é autodidata, então começou. E a gente dando publicidade, Luiz. Mas o cara tá... Aí começou. Não, que eles são fechados com aquele cara ali. Pô, Luiz, você é bem recebido por alguns e mal tratados por outros. Você vai na casa de quem? De quem te recebe bem. E você começa a produzir aquilo que interessa a todos. Você vai na casa de quem? Do que te deu liberdade de produzir. E nesse meio tempo conhecemos outros também. Outros, bons mesmo. Entendeu? E eu falo que aquela casa ali tinha que ter uma troca de alguns bons que estão do lado de fora e alguns bons que estão lá que não devem sair. Entendeu? Então a gente tem que ter uma maturidade um dia para justamente avaliar isso. Mas o que vocês estão vendo também? Às vezes, por a gente acreditar até o final e delegar, botamos uma bancada da bala lá. Acabou o problema? Não. O problema, às vezes, está dentro do gabinete. Isso eu posso falar, eu falo por mim. Às vezes você roda e você vê que quem está tratando a tua vida não entende nada daquele assunto. O deputado ele está em cima, aguardando que os assessores resolvam, que produzam algo para solucionar um problema que você levou. Mas se você não acompanhar, às vezes confundem graduação com posto. E isso já destruiu muita coisa. Pilotos não podem pilotar hoje praças porque erraram colocando posto. Se eu estiver errado, depois Ferreira e Câmara podem corrigir. Não sou dono da razão, não. Sou muito macaco para algumas coisas, entendeu? Como você mesmo falou. 2 pedras de fogo para acender o fogo para mim. Não um isqueiro. Mas, então você convive e você vai vendo assim, sem citar nomes. A gente fez uma proposta aqui de botar a Gretchen 193 para oficial e 125 para vocês, tá bom? Tá maluco, tá horrível. A Gretchen é uma gratificação para equiparar, para compensar desgaste físico e emocional. Tu ainda vai dar mais para os caras. Aí você vê que quem está no gabinete do cara, às vezes, é um oficial. Entendeu? Então, você vai parar assim, você mesmo como policial civil, você tem delegado hoje, você tem inspetor hoje,
no parlamento. E pode ser que você entre ali e quem está trabalhando para o deputado faça algo errado. Sim. E o deputado naquela pressa, daquela... Não, daqui que eu assino. De repente, tu vai chegar pro cara, meu irmão, tu botou uma parada ali que tu ferrou todo mundo. Entendeu? Então, acho que nós, como lideranças, nós, como funcionários públicos, nós, como povo, devemos cobrar dos deputados, mas não é só chegar lá e fazer macaquice, não. É só chegar lá e fazer bagunça, não. É falar, irmão, você errou. Você sabia que você errou aqui, ali? E se lá na frente você vai se lançar candidato, são outros 500. Agora, se a política começar, desde o cara que está no mandato ali, você só atacar ele, você vai perder 4 anos da sua vida. E, Luiz, 4 anos perdidos da sua vida é muito tempo. É muita coisa. Nós temos até o final do ano para desarmar uma bomba que veio para a gente de Brasília. Sim. Entendeu? Está aqui. E a gente tem que se virar. O que foi discutido em Brasília, Luiz, 5, 6 meses, para PM e bombeiro, vai ser discutido em uma semana, cara. Vocês resolveram a vida de vocês e a nossa tá assim. O que vai ter escrito? O que vai vir? Como vocês falaram, como a Márcia falou de você aí, o que estava escrito ali? A gente não está tendo chance de discutir. Aí eu pergunto a você, Luiz. Inspetores, investigadores, foram consultados antes da reforma para vocês deliberarem? Chamaram vocês e falaram, vem aqui conversar com a gente? Não. Na polícia e no bombeiro? Também não. Também não, Luiz. Então, como é que eu me sinto hoje? Desprestigiado, inseguro, porque o que passa na cabeça da gente, como você falou, o que veio não era nada bom do executivo. E se você não tivesse poder de um sindicato forte, responsável, como as outras co-irmãs também com sindicatos fortes, responsáveis, você ia estar um derrotado. Você ia estar um cara dentro de casa agora, vamos ao seguinte, o que eu vim fazer aqui, agora no final da minha carreira, eu não sei mais o que eu vou fazer, para onde correr. Márcia, e agora o que a gente faz? Fecha as portas, vamos embora porque a gente perdeu tudo. Então, irmão, eu falo para você, para passar para você, para o câmara, a voz, porque a gente vai falando e acaba que passa muito rápido. Não dá mais tempo. Vocês que estão no poder, não façam isso. Nós somos a maioria. Conversem com a gente. Usem os meios de comunicações para nos trazerem informações. Porque quando quer dar notícia, vocês conseguem dar. Por que não convocaram praças para participar da nova confecção da nossa reforma da Previdência? Por quê? Como novo Código de Ética, fazia, através dos batalhões, reuniões para ouvir e divulgar, marcava num lugar para falarem para a gente o que está vindo, o que vai vir. Por quê? Porque, Luiz, hoje, me perdoem, quando eu não vejo oficial preocupado com a nova reforma da Previdência, eu acho que eles já viram. E para eles não ficou ruim. Mas pode ser que para mais de 100 mil... Quantos somos hoje, Ferreira? 50 mil, 60 mil na ativa? Na ativa? Nós somos 104 mil almas hoje. 104, vou botar 100 mil. 44 mil. Então, 100 mil, Luiz, botar 100 mil, não sabe o que vai acontecer. Sabe o que Viúvas, acontece? pensionistas, dependentes estão sofrendo desconto indevido, Luiz. Porque Brasília entendeu, aplicou-se aqui sem regulamentar. Então, irmão, o que eu te falo? Só te cortando, me perdoe. Não vamos parar. Vamos continuar. Entendeu? Eu acho que as coisas nunca vão acabar. Só vai mudar os personagens. Entendeu? E eu espero que de 4 em 4 anos, cada vez mais entrem pessoas comprometidas com aqueles que colocaram lá. E que você que votou participe cobrando. Como a gente falou, Luiz, quem votou ontem o sim sendo não, o não sendo sim, deu uma dilmada que todo mundo ficou confuso. Me perdoem, mas deputado é bem assessorado para segurar um café, para botar um papel na mesa dele aí, para não sei o quê. Agora justificar
que não era assim, sim era não, talvez fosse não, e que os sexos dos anos de hoje, me desculpa, vocês poderiam ter feito ontem. A confusão está no ar, estão tentando se explicar hoje o que poderiam ter feito ontem, como, por exemplo, eu voto sim, mas achando que o não completaria aquilo ali, naquela vírgula, naquela linha. Agora, se você vai para um plenário, que é o que a gente não tem, você tem um microfone, plenária, tribuna ali, que é o nome que se dá ali? Tribuna? Tribuna. Você pega o microfone e você não sabe o que você vai falar, saiba você que se embolou, que você está brincando com a vida de mais de 100 mil pessoas. Você que embolou e agora está gastando seu tempo na internet, você está brincando com a vida de todo mundo. Não tem de ninguém brincando aqui, não. Nem a fim de palhaçada, não. Se você se embolou, é problema seu. Não é meu, não é dos meus irmãos. Tenham mais responsabilidade com a gente. Leem texto, procurem se inteirar da matéria, mas não leve a gente na brincadeira. Porque parece que é brincadeira, irmão. Quando tu pega um parlamentar dormindo, numa parada que vai resolver a tua vida, depois vai querer justificar como? Como tu pega um parlamentar para depois justificar, é porque você não leu. Você não sabia o que você estava fazendo ali. Então não brinquem com a gente. Vai ficar marcado todo mundo para sempre, Luiz. Porque essa reforma veio em cima de uma recuperação fiscal que por 10 anos nós vamos arrastar essa corrente. Entendeu? Dentre aqueles que erraram e acertaram, tente agora criar uma forma de reverter, trazendo benefícios para a gente. Botem a cara para mostrar que o que a gente pode esperar que o que está vindo de lá é bom. Porque o da Polícia Civil, dos concursados civis, não ficou muito bom. E se eles não tivessem quebrado muita pedra agora, teria ficado péssimo. Então o que vocês vão trazer para a gente? Percam um tempinho de vocês, deixem de ver uma novela e procura para falar com a gente o que está vindo para o PM e para o bombeiro. Para depois a gente conversar. Porque vocês estão sendo uma vergonha. Vergonha tentar explicar o inexplicável. Desculpa, Luiz, Ferreira, Câmara, todos que estão assistindo. Eu sou pai de família. Eu não entrei nas coxas aqui, não. Eu fiz prova. Eu estudei por fora. Eu espero reconhecimento daquilo que eu fiz. Entendeu? Eu não quero fazer prova para oficial para ganhar bem, não. Eu quero ganhar bem sendo praça, Luiz. Você tem que ganhar bem, Luiz, sendo inspetor, investigador e comissário. Ah, quer ganhar bem, faz prova para delegado. Não. Todo mundo tem que ganhar bem na segurança pública, porque só nós sabemos o que a gente passa. Quantas fogueiras nós apagamos com querosene? Mas ninguém sabe. Então valorizem a nossa mão de obra. Nós não vamos mais aceitar calados. Como você bem falou, Luiz, um dia vão entender o Nata das Praças na Polícia Civil, um dia vão entender o Nata das Praças no Degase, na Polícia Penal, um dia vão entender que nós não somos inimigos. Nós somos uma grande família de pensadores. Eu queria encerrar por aqui, depois só vou me despedir, Ferreira, Câmara e Luiz. E Márcia, me perdoem. Alguma coisa, Câmara? Câmara, abre teu microfone aí, tá fechado. Câmara. Câmara. Tá sem áudio, Câmara. Vai você, Luiz, enquanto ele tá ali. Câmara, tá sem Chega áudio. O que rapidinho, deixa eu... eu penso, eu ouvi você... Luiz, fala. Aproveitar um raciocínio seu, você disse que alguns companheiros seus não aceitam muito nada das praças. Eu garanto que eu, Portugal, aqui, a galera aqui, Câmara, as outras, a gente sofre umas 1000 vezes mais que você. E a gente sofre 2 vezes. A gente sofre pelo preconceito dos nossos próprios colegas, né? Muitos falam assim, para que é só PM e bombeiro, é só praça? Eu falo assim, não. Um dia vai ser até dos oficiais, vai chegar a hora deles. Assim que eles amadurecerem, eles vão chegar até a gente. Só que a gente sofre também, Luiz, e eu já te mandei até um vídeo de uma pessoa
dizendo que a gente não tinha que lutar por vocês, porque vocês tinham um sindicato. Eu te mandei esse serviço, eu não mandei o mano de novo. Pessoa fala assim, vai ter que lutar pela Civil, pelo Degás, pela SEAP, não, eles têm sindicato, não sei o quê. A gente também sofre, Luiz, perseguições de nossos pseudo-inimigos, né? Eles elencaram aí Minoria, Ferreira, minoria. O nada das praças como inimigo e a gente não tem o que fazer sobre isso, né? Eles decidiram tomar uma posição antagônica a nós. E eles também criticam, então a gente recebe críticas, Luiz, de todos os lados, porque nunca teve um movimento que juntasse Degás com SEAP, com Civil, com Bombeiro, com PM. Nunca houve. Nos 212 anos da polícia para cá, nunca houve. Então, a gente sofre muita perseguição por isso. Muita perseguição por isso. A gente sofre muito mais que você aí. Tem aquele preconceito velado, tem aquele preconceito já antigo, já virou uma cultura, que polícia e PM tratam o civil mal, que o civil trata a PM mal, que o SEAP é isso, que o Degás é aquilo. Aqui a gente não aceita isso, Luiz. Aqui a gente entende que se a gente não se unir, a gente ia tomar na nuca, ia tomar enxadada. Hoje ia tomar enxadada na nuca. Hoje, eu discutindo aqui sadiamente no grupo, só para passar aqui na fala, e a gente não conhece, eu não conheço as pessoas, né? Muita gente, né, como te falei, assim, pô, estamos comemorando uma coisa que já era nossa. Eu não vejo o que comemorar. Comemorando treino já tinha. Eu falei, você tem razão, companheiro. Realmente está comemorando uma coisa que a gente já tinha, mas que se a gente não se unisse, nem isso a gente ia ter. A gente ia perder os poucos direitos. E vista a mensagem do Poder Executivo, você vê que todo mundo ia perder treino, todo mundo ia perder LE, todo mundo ia trabalhar até 70 anos de idade, e assim vai. Então, eu falei com ele assim, acho que tem que comemorar sim. É uma vitória dentro de uma guerra, né? Uma vitória na batalha, uma batalha vencida dentro da guerra, irmão, praticamente sem fim. A gente vai estar sempre guerreando sobre alguma coisa. Nunca vai ser bom, realmente nunca vai ser ótimo. A gente está lutando para chegar a ser bom para todo mundo. Acho que ótimo e excelente é uma utopia, mas que a gente vai buscar. Então, eu falei, companheiro, eu acho que tem que se comemorar sim. E outra, se não fosse você, todo mundo que está nesse grupo aqui, se não fosse a Civil, PM, Bombeiro, Degás, a gente tinha tomado na nuca. A gente tinha perdido muito. Então, se a gente conseguiu manter o treino ali, acho que é um caso a comemorar. Mas até falei com ele, eu queria fazer manifestação, parecia que Portugal ia falar lá no microfone, mas não me deu tempo, eu fiquei ali embaixo organizando. Eu ia falar assim no microfone, eu não queria estar aqui fazendo manifestação para não perder triênio LE, não. Eu queria estar fazendo manifestação para ter escala, o fim do rancho, um auxílio fardamento, equiparação da Gretchen, do IHP, um vale transporte de R$300, né? Um auxílio alimentação para a Polícia Civil de R$1.000. É isso que eu queria fazer lá. E acabou que a gente se organizou, gastando tempo, gastando tudo, para fazer uma manifestação para não perder direitos que a gente já tinha. Direitos adquiridos, poucos que nós temos, e infelizmente a gente teve que fazer manifestação, se unir, para não perder esse pouco que a gente tinha. Passo a palavra para vocês aí. Vou deixar o câmera por último, porque o bombeiro sempre faz o rescaldo, né? Ele que vai apagar o... Prepara a mangueira, câmera, para fazer o rescaldo. Bom, trabalho de bombeiro é pica, irmão, porra. A gente sabe, a gente conhece. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu nunca fui sindicalista, eu sou já um homem... Eu sou idoso já, eu tenho mais de 60 anos, então eu sou idoso, eu já estou velho. Vocês são garotos. Estão amassados, mas são garotos. Então, os dois estão amassadinhos, mas são garotos. Obrigada. Mas esses 6 meses de sindicato, com toda a experiência de vida que eu possa ter tido, está me ensinando muito. Me ensinando muito mesmo. Lá se vão
quase 20 anos de polícia. Eu entrei na polícia à tarde, eu tive uma trajetória bacana na iniciativa privada, mas num determinado momento eu perdi o meu emprego, estava casado, precisava de dinheiro para ajudar a manter a minha família, e um débil mental chamado Francisco Chau de la Torre, que foi presidente aqui do sindicato e que é muito amigo meu, falou: vai para a polícia que você vai gostar, faz o concurso da polícia. Eu disse: eu nunca quis ser polícia, eu nunca quis ser servidor público, eu sou da iniciativa privada, eu venho da área de projetos e de negociação de projetos de metal mecânica, de engenharia mecânica. Ah, vai que você vai gostar. Foi a pior coisa que eu fiz, porque eu vim ganhar muito menos do que no mercado em que eu trabalhava, mas eu me apaixonei pela polícia e eu me apaixonei pelo que nós fazemos, e eu ganhei uma nova concepção da importância das nossas instituições. Eu fui criado durante o regime da ditadura, então imagina, eu fui jovem na época dos hippies e na época do fim da Revolução. Então, tudo que era contra-revolucionário, eu fui filiado e sou filiado a um partido de esquerda que eu não me filiei agora, me filiei há 40 anos atrás, e tenho uma vivência, uma experiência muito interessante. E digo a vocês o seguinte: eu estava com a Márcia, assim que a gente assumiu aqui o Sindipol, eu disse: Márcia, e tomara que tenha colegas do interior aqui nos assistindo, falei: Márcia, a gente tem que conversar com os colegas do interior. Luiz está sem áudio. Perdeu o áudio. Oi. Eu estava dizendo o seguinte: assim que a gente assumiu aqui, eu falei com a Márcia: a gente tem que ir ao interior, porque muitas vezes a gente está na capital, onde tudo acontece, né, no Grande Rio, mas tem um colega que está lá no interior, lá numa delegaciazinha pequena, que não tem todo o movimento das nossas, e ele se acha esquecido ou abandonado. Não, ele não está. Tanto não está que nós começamos a visitar as delegacias do interior. E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu não tinha nem falado para vocês pessoalmente. Um dia eu e Márcia estávamos numa delegacia do Vale do Paraíba, no entorno de Volta Redonda. Não foi a delegacia de Volta Redonda, não. Foi... Márcia, qual foi aquela delegacia que o PM reconheceu a gente? Piraí. E nós estávamos na delegacia de Piraí, chegou uma guarnição da PM. Aí começou a conversar e tal, não sei o quê. Aí a Márcia falou para eles: não, nós somos do sindicato, estamos visitando a delegacia. Ele disse: eu sei, eu conheço vocês, eu vejo as lives do Nata da Praça. Eu conheço vocês, eles reconheceram a Márcia e a mim, porque vi vocês na live. Eu não penso polícia como polícia, e nem tampouco como operador de polícia. Eu penso toda a minha vida como cidadão. E vou explicar simplesmente para vocês. Porque o usuário do nosso serviço é a família do Portugal, a família do Ferreira, a família do Câmara, minha família. E eu, vocês sabem, eu faço palestras e eu sempre disse nas minhas palestras o seguinte: eu faço polícia por egoísmo. Eu faço a melhor polícia que eu possa fazer, porque eu sei que o familiar de alguém vai ser atendido por mim. E eu espero que o colega que está do meu lado, amanhã, se vier a atender a minha família, faça da forma que eu procuro fazer, sempre o melhor serviço possível. E aí, para terminar, eu vou ao encontro do que disse o Portugal, com muita certeza. Tem muita gente que vai na urna eleitoral e se desincumbe ali de uma obrigação chata. Só que ele não sabe que essa obrigação chata fica 4 anos na vida dele, pode destruir o estado dele, o município dele, o país dele e a vida dele. E é cada vez mais importante. Política, futebol e mulher não se discute. Política se discute sim. O que não se faz é brigar por política. O que a gente tem que fazer é admitir o controverso ao parte, contrargumentar, e cada um de nós sair acrescentado. Quando a gente tem um debate, um diálogo, não vai ter acordo, porque quem já sabe não aprende. Então, todas as vezes que eu venho conversar com vocês, eu venho para aprender. Não me interessa se você é delegado, se você é sargento, se você é cabo, se você é coronel.
Eu, Luiz Cláudio, desconheço isso. Eu olho o homem que está por trás do uniforme. Eu sempre digo que eu não sou um uniforme. Eu sou um homem que veste o uniforme. E o que aquele uniforme faz é o que o homem determina. Naquela escola que teve aquela tragédia em Realengo, em que aquele homem, há muitos anos atrás, entrou e matou várias crianças, eu tinha estado com o Roberto, com um companheiro meu, fui fazer uma palestra lá, um ano antes. E quando eu cheguei armado, que nós chegamos armados de fuzil, de pistola, equipados. Nós estamos transitando 2 numa viatura pelo Rio de Janeiro, pela Avenida Brasil, área de risco, a gente tem que estar equipado para a nossa defesa. A diretora falou para mim assim, não, o senhor não vai entrar armado na minha escola. Eu olhei para ela e disse assim, mas eu não estou armado. Ela disse, o senhor está armado, sim. Eu disse, eu não estou armado. Ela disse, claro que o senhor está. Eu perguntei, a senhora aponta as armas para mim? Ela apontou a minha pistola e o meu fuzil. Eu disse, não, isso não são armas, isso são instrumentos. Peguei uma cadeira, levantei a cadeira e fiz como se fosse dar na cabeça dela. E perguntei, qual é a arma? Ela olhou para mim e disse assim, é a cadeira. Eu disse, então, a arma é aquilo que a gente usa para machucar os outros. Uma pistola no coldre de um policial é um instrumento de manutenção do direito e da vida de terceiros. É assim que a gente tem que enxergar. A gente tem que perceber, eu não posso olhar para um policial militar na rua e pré-julgar o policial militar, não posso chegar num plantão de delegacia e pré-julgar o policial que está sentado lá, ou que tem um pré-julgamento. As instituições são feitas de homens. E aí, Portugal, essa instituição da qual nós estamos falando também, a Alerj, ela é feita de homem. Talvez o que a gente esteja, de fato, precisando, e faz parte do nosso trabalho, eu digo que aqui o Sindipol ele pretende impactar a categoria policial civil num primeiro momento, porque o que a gente quer mesmo é impactar a sociedade. E talvez a gente precise impactar a sociedade, dando exemplo, fazendo o nosso trabalho com seriedade, com probidade, com respeito e exigindo cada pedacinho dos nossos direitos. Cada pedacinho dos nossos direitos. Porque tenham certeza que quem exige cada pedaço do seu direito não é transigente com o direito do outro em pedacinho nenhum. É basicamente isso. Quero agradecer a vocês, é sempre bom estar com vocês. Reafirmo para todos os colegas policiais civis que nos atendem, para os colegas policiais militares, acima de policiais nós somos humanos, e é possível sim que eu, Portugal, Câmara e Ferreira, e Márcia, e toda a direção do Sindipol, e todos os natas das praças, que nós sejamos amigos, nos respeitemos, respeitemos o trabalho do outro e possamos contar uns com os outros. Eu já tive em operação policial em comunidade, que quando a gente olhou para o lado, estava chegando uma guarnição da Polícia Militar e se juntando a nós para defender as nossas vidas. Eu já passei por uma situação horrorosa, de parar para tomar um açaí com os colegas da Polícia Civil, nós éramos 3, e nós não percebemos, ia passando o bonde do tráfico, perto da Vila Kennedy. E quem nos alertou foram os colegas policiais militares que se juntaram a nós e nos ajudaram na nossa retirada. Eu devo a minha vida a alguns policiais militares, sim. E eu respeito muito todos vocês, tenho em vocês aqui, que eu conheço, verdadeiros amigos. Quem não gostar de nós, que não goste, né? É uma pena, que a gente é gente boa pra caramba. Luiz, não vai embora, não. Tem muita pergunta aqui sobre triênio. Vamos lá. Vai começar a sessão espírita. Vamos para a consulta. Projeto de Lei Complementar 48 de 2021 já virou... Feira, só um minutinho. Eu vou ter que passar para o meu telefone, vou ter que linkar de novo, porque a Márcia vai entrar... Eu vou falando do triênio enquanto você linka. Então, a Márcia vai falando do triênio, porque a Márcia vai para outra reunião aqui agora no computador. O Sindipol é 24 horas por dia, 24/7. Bom.
Um dia seremos nata das praças, nata da PSERG, né? Nata dos tiras. Aí vamos ter vários computadores preparados aí para... Nata dos tiras, hein? Gostei, hein? Bom, aí. Nata dos tiras. Gostei. Vamos lá. Ô, Márcia, o Luiz já falou aqui do triênio da licença especial, a única perda que nós, que já estamos no serviço público, tivemos, que até na polícia não é usado isso, só na esfera judiciária, acho que a Polícia Civil acredita também, não pode mais ser transformado em pecúnia. E aí, beleza, não vejo muita dificuldade nisso, o LE continua, infelizmente, para quem vai entrar depois de qualquer concurso, depois de 31 de dezembro, não tem mais esse direito. Eu acho que isso aí sim é uma perda, não para a gente, mas para toda a sociedade. Eu acho que vai desestimular o funcionalismo público, mas tudo bem. Isso aí é um outro assunto. Já foi, o governador já sancionou. A dúvida que fica, Márcio, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um triênio para receber agora 1º de novembro, né? E todos nós sabemos que os triênios estão congelados. O que eu gostaria até de saber realmente, porque me paira essa dúvida. Quando vai descongelar, se realmente é em janeiro? E quem teve triênio para receber, eu acho que a contagem vai continuar, beleza. Se o cara tem um triênio para receber em março, ele vai receber normalmente. E no caso, no meu caso, de quem teve em setembro, em agosto, em janeiro desse ano, que estava congelado e não recebeu, como é que... Você acha que recebe em janeiro, fevereiro, retroativo? A notícia que a gente tem que em 2022 eles serão pagos, né? Não existe uma data, mas eu estava até conversando hoje com um colega e fazendo a seguinte pergunta: para que se contar os triênios se não vai se pagar? Para que se contar? Então, os triênios... Não tem lógica, realmente. Não tem lógica. Para que contar triênio se não vai se pagar? Na realidade, a notícia que nós temos é exatamente essa. Os triênios serão pagos, por isso que estão sendo contados, e a partir de 2022, aliás, foi um dos motivos de entrarmos no regime de recuperação fiscal, para que nós possamos ter condição de estar pagando aí aos servidores, não só pagando, mas reajustando pelo IPCA. Se vocês estiveram lá na Alerj, ouviram o deputado Márcio Pacheco falar sobre isso. Não o regime de recuperação fiscal, aderir ao regime de recuperação fiscal, não era para pagar, era para dar aumento. Isso foi claro, ele falou isso mais de uma vez, né? Então, os triênios estão sendo contados, né? E a notícia que nós temos é que em 2022 eles serão pagos. Todo esse esforço que nós fizemos aí, nós, servidores, que estamos carregando, né, esse esforço, carregando todo esse prejuízo, né, estamos pagando com parte dos nossos salários, então nós vamos ter os nossos direitos retornando. O triênio... Som. Parou, teu som. Ok, estava desligado, né? A experiência, às vezes, né? Não é a idade, não é a experiência. É que o Luiz saiu e tirou o som. Eu acho que ele quer me derrubar, o Luiz, né, meu amigo. Mas vamos lá. Eu não vi. Os triênios estão sendo contados. Então, não tem por que não pagá-los. Todo o nosso esforço está sendo justamente para ter o Estado ter mais condição de estar arcando aí com os nossos reajustes, segundo o IPCA, o que já está sendo dito aí. Então, a partir de 2022, né, temos a notícia do pagamento dos nossos triênios, né? E eu acho que nós avançamos um pouquinho na questão do triênio quando foi acertado que aqueles editais de concurso homologados até 31/12 terão os mesmos direitos dos servidores, né, que hoje fazem jus ao triênio, né? A troca de cargo sem interrupção também faz jus.
E esse pagamento, a gente tem que ficar muito de olho, porque não é só o pagamento. Nós deixamos de receber no tempo certo. Então, cabe aí, né, o pagamento desse período que nós não usufruímos dessa verba. Não é só uma progressão por tempo. Tudo que entra no nosso salário entra também para uso da melhora da nossa qualidade de vida. Então, eu acho que nós temos que requerer os atrasados também, né? Quando iniciarem o pagamento, se não tiver esse atrasado, eu acho que seria necessário buscar judicialmente, se assim for preciso, os atrasados. Porque teve colega que teve juiz no seu treino no início do ano, então ele ficou quase um ano, vai ficar quase um ano, se início de janeiro for iniciar o pagamento dos treinos, ele ficou quase um ano sem usufruir daquela verba. Então, acho que cabe ao Estado pagar, sim, o nosso esforço está sendo para isso, e cabe ao Estado pagar o atrasado. E se assim eles esquecerem, nós vamos, então, cobrá-los, se preciso for, judicialmente. Eu não sei se o Luiz falou, mas os triênios... Está falhando, Márcio, o áudio. Está falhando? Está ligado aqui. Consegui? Está indo? Tá, agora está. Ok. Para os colegas que vão entrar, que eu acho que é uma grande preocupação, para os colegas que vão entrar. Não existe somente a preocupação com os colegas que fazem parte das instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Bombeiro, quem vai entrar. Né? Quem vai entrar também é objeto da nossa preocupação. Então, o triênio não vai ser mais a progressão por tempo de serviço. Nós vamos ter outra progressão para o triênio do colega que vai estar entrando. E é importante nós pararmos e pensarmos o seguinte: quem será, qual a condição que esse colega vai ter de entregar um trabalho de qualidade? O nosso cliente é a sociedade. Eu sou parte da sociedade, vocês fazem parte da sociedade. O que teve na LERJ não foi uma busca somente de manter direitos, mas sim de manter um mínimo de qualidade para que as polícias possam entregar o melhor resultado do trabalho para a sociedade. Sociedade essa que nós fazemos parte. Então, é necessário também nós passarmos a pensar, e agora com muito mais preocupação, na polícia de amanhã. Quem fará parte dessa polícia nos editais que serão homologados de 1º de janeiro de 2022? Quem será? Quem vai ter estímulo para ser policial, expor a própria vida para proteger e servir, entendeu? E as nossas famílias, né, assim como nós, vamos estar muito desprotegidos. Nós sabemos da função da polícia, né, muito desprotegidos se não tiver um trabalho de qualidade sendo entregue. Hoje nós temos um efetivo baixo, não só na Polícia Civil, mas nas outras instituições. Né? A vacância também é alguma coisa que tem que ser vista com atenção. Quantas vagas vão poder ser abertas para serem ocupadas nas polícias? Se hoje nós temos um número de efetivo aquém do necessário, imagina aí daqui a 1 ano, 2 anos. O que vai acontecer? Então, não é só a busca da manutenção de direitos, não. É a busca da sobrevivência da nossa instituição e a busca da qualidade do trabalho que vai ser entregue a nós, sociedade. É muito mais amplo do que as pessoas pensam, entendeu? Então, foi momentos muito importantes, de grande importância, o que aconteceu na LERJ nesses dias. E ontem foi o ápice de tudo. Né? Nós vemos ali na LERJ discussões e as pessoas não levando em consideração o nosso futuro.
E não é o nosso futuro da Márcia, do Luiz, do Portugal. Do Rio de Janeiro. Olha o que está acontecendo. Policial, no dia da votação, dia 5, identificado e morto. Policial militar, na área do 5º CPA, morto também. Isso daí talvez piore. Então, eu acho que a gente tem que parar e ter um pouquinho mais de atenção e cobrar essa melhora. Não melhora para as polícias, tá? Melhora para a sociedade do Rio de Janeiro, entendeu? Então, eu acho que a visão tem que ser um pouco maior, né? Nós temos que passar para a sociedade o que vai acontecer. Por enquanto, as pessoas estão achando que a gente está brigando pelos nossos direitos, e é muito mais do que isso, é muito mais do que os nossos direitos. A gente precisa alertar os nossos colegas que aquele que está pensando que garantiu o seu treino, a sua aposentadoria, a pensão, está tudo resolvido? Não está nada resolvido. O nosso problema é maior do que manter os nossos direitos. É muito maior. E eu acho até que, de propósito, as pessoas fazem com que esse pensamento se alastre entre os policiais. E agora está todo mundo um pouco aliviado. Hoje já tinha até alguns policiais com sorriso. Pô, não tivemos muito prejuízo. Realmente, não tivemos muito prejuízo, não. Mas, meu filho, preste atenção. O que você vai ser da polícia de 2022 para frente? O que vai ser da sociedade? Falamos mais do que polícia, a saúde, a educação. A polícia não faz segurança sozinha. Não faz segurança sozinha. A polícia não forma o homem já vem formado para a polícia. Então, é necessário que o poder público atue na formação dessa pessoa. É necessário que o poder público... nós tivemos aí o início das UPPs, a polícia entrando nas comunidades para depois entrar os serviços com o poder público. E o que aconteceu na realidade? Qual serviço adiantou ou adianta no todo, né? Claro que o serviço, no caso da Polícia Militar, tem uma relevância, sim, e hoje eu acredito que é muito difícil não ter mais as UPPs, né? Mas não era só isso. O objetivo primeiro não era só a entrada das polícias. O que eu quero dizer é o seguinte, na segurança pública, só o trabalho da polícia não dá jeito, né? Só o trabalho da polícia não vai solucionar. Tem que ter o poder público atuando em várias esferas, saúde, educação, né? É do ser humano que a gente está falando. Para cometer um crime, é necessário ter um ser humano e toda aquela possibilidade física de cometer. De repente, um roubo, está lá aquele objeto que ele quer roubar, mas aquele ser humano vai ter a possibilidade de dizer, vou roubar ou não vou. Esse vou ou não vou vai trazer dele tudo que ele tem de formação. Por que nem todos nós cometemos crimes e temos, assim, de repente, a possibilidade de um furto? Mas nem todos nós cometemos. Alguma coisa tem diferente naquele que furta e aquele que não furta. E está dentro da nossa formação. Nós não temos essa atitude. Nós entendemos que não é alguma coisa salutar e alguma coisa correta a ser feita. Então, nós não cometemos, apesar de possibilidade de fazê-lo. Nós não cometemos, não furtamos. Então, segurança é muito mais do que polícia civil, polícia militar. Mas nós temos a nossa importância, né, no cômputo geral da segurança.
E nós queremos entregar um serviço de qualidade para essa sociedade. Então, é necessário que nós possamos ampliar o nosso pensamento. Não dá para pensar que perder pouco foi uma vantagem. Não foi uma vantagem, mas foi o máximo que pôde ser feito. Mas vantagem não foi vantagem, não. E nós vamos buscar, continuar buscando, no caso da Polícia Civil, através da lei orgânica, com certeza, no caso da PM, no bombeiro, deve ter instrumentos próprios para isso, para melhorar a nossa qualidade, entendeu? Para melhorar o que nos é entregue pelo Estado, para que nós possamos entregar melhor o nosso serviço à sociedade. Tem muita coisa ainda para ser feita, muita coisa. Não dá para esmorecer, não dá para achar que se sentir aliviada. No caso da Polícia Civil, se existe algum policial civil ouvindo aqui a live, eu conclamo a você, policial civil, vamos aqui voltar os nossos esforços para a lei orgânica da Polícia Civil. A lei orgânica tem que contemplar toda a categoria da Polícia Civil. Não parte da categoria, não um cargo, mas toda a categoria. É uma lei que vai reger a Polícia Civil. Então, não tem como nós não pararmos agora. Já demos uma respirada hoje, porque foi cansativo. Quem pensa que não cansa, cansa muito, até porque esse jogo mental, que na Alerj não é o jogo físico, é o jogo mental, eu digo que dá uma boa possibilidade de você aprender a jogar xadrez. Você dá um passo aqui pensando no checkmate lá na frente. E no momento seguinte já deram outro passo modificando toda aquela configuração. Aí você tem que repensar tudo rapidamente para ter um outro passo à frente. Então, o cansaço físico foi muito. E o cansaço mental mais ainda. Mas já respiramos e agora vamos estar aí voltados para a lei orgânica da Polícia Civil. Vamos buscar mais direitos, vamos buscar consertar algumas coisas que não ficaram lá muito bem esclarecidas, né, no que foi feito ontem na Alerj. Então, o caminho de conserto é a lei orgânica. Então, policial civil, se você está aqui nos ouvindo, perdemos poucos direitos, como já foi falado aí, não vou repetir, foram muito poucos, né, para tudo que esperávamos, né, que acontecesse, né? Então, a forma gravosa não aconteceu. Mas agora temos que nos unir e buscar reparação dentro da lei orgânica. Dentro da lei orgânica. Eu vou insistir. Acho que é tão importante quanto alguns outros direitos que nós vemos que não foram respeitados, como o nosso auxílio alimentação. É muito importante. Então, todo esse erro pode ser reparado dentro da lei orgânica. Então, é o momento de nós pararmos, nos juntarmos e buscarmos aí as nossas reparações na lei orgânica. Vou me despedir aqui, agradecendo aí aos colegas. Nós estamos em uma outra live aqui e eu pedi dar licença, vim aqui, agora vou retornar para lá. Agradecendo aí a possibilidade que vocês dão de dar publicidade a um trabalho, né? Nós não somos sindicalistas, nós não somos políticos. Aqui no sindicato hoje é um sindicato de policial, para policial. Então, você que quer ajudar o policial, né, você sendo policial ou não, mas tem aí o desejo de ajudar a esses policiais aqui do sindicato a melhorar, né, a qualidade dos policiais aqui do Rio de Janeiro, o sindicato está de porta aberta para você. Está de porta aberta para lhe ouvir, está de porta aberta para entender que realizado. Nós queremos melhorar
a Polícia Civil, melhorando os policiais civis. É isso que nós queremos. Então, agradeço aí, Ferreira, Portugal, me perdoa, Câmara, né? Eu não sei se ele está ouvindo ou não, Câmara. Mas vou agradecer imensamente a vocês toda essa oportunidade. Descongelou, Portugal? Estava em Nárnia? Meu telefone está muito ruim na internet. Tem 2 câmeras agora, cara. Ele está dormindo. Está dormindo. Mas tem 2 câmeras, estão dormindo, um aqui ao vivo. Câmara, cadê teu som, câmara? Pessoal, já vamos estourar aí 2 horas de live. Eu quero deixar só tem muita pergunta aqui sobre a Gresp, o Portugal. Câmara congelada, mano. A Gretchen, rapaziada, só vai entrar na reforma da Previdência, tá? Não tem mensagem nenhuma sobre a Gretchen até esse momento. Então, temos que aguardar a mensagem sair do Poder Executivo e até o Legislativo sobre a reforma da Previdência. Lá, provavelmente, vai ter a Gretchen, vamos tentar colocar o IHP e outras coisas. Como vocês viram aí, a Polícia Civil era igual a gente, não tinha idade mínima. Então, colocar idade mínima para eles, vão colocar para a gente também. A gente tem que ter todo um talento, todo um tato, toda a sensibilidade para sentar lá e negociar. Tá? Porque não pode ficar ruim para a gente. Todo tempo, né? Tempo que a gente não tem, né, filho? Não é cabível você ver um policial de 70 anos num PO, subindo no morro, um bombeiro de 70 anos guarda-vida. Então, assim, pagando fogo, não vai rolar. Nosso serviço é estritamente na ponta da linha, na rua, né? Então, eu acho que a gente tem que ter tato e sensibilidade de negociar isso aí. Não chegou, pessoal. Gretchen não chegou, tá? Não chegou ainda. A Gretchen provavelmente vem junto da reforma da Previdência dos militares, tá? Deixa um recado aqui, meio mal criado, Portugal, mas senão não seria eu, Sargento Ferreira. A Gretchen tem pai, tá, pessoal? Não precisa adotar a Gretchen, não. A Gretchen tem pai. Fala Fino, deixa eu te dar um recado. Não adianta você ficar fazendo videozinho, áudiozinho da Gretchen, querer dar aula da Gretchen, tá? A Gretchen foi publicada em 16 de março. Esse governador nem governador era governador interino, comandante-geral que está aí, estava em casa ainda de pijama, acabou, tem um mês que está no comando, então sai dessa, filho, sai dessa. Vem para somar, se não for para somar, fica na tua insignificância, tá? Vou me despedir por aqui, Portugal. Mais uma vez aí agradecer a Deus pela oportunidade, ao GBC TV, ao Nelson, à Luciana, quero agradecer nossa audiência. Quero mais uma vez chamar todo mundo para a união, tá, pessoal? Não estou só desunido, não. É que tem pessoas que ainda insistem em atacar a gente, isso é desgastante, sabe? Isso é desgastante. Ontem eu, Portugal, Câmara, eu dei carona para o Câmara, a Câmara estava perto. Eu dei carona para o Santiago estava perto. Viemos na chuva, deixei o Câmara no meio da Avenida Brasil para pegar metrô em Coelho Neto, deixei outro colega no Bangu para ir para Campo Grande, 9 da noite. Tá, pessoal? Tudo bem, ninguém pediu a gente para fazer isso, a gente faz porque quer. Aqui ninguém está pedindo voto, aqui ninguém está pedindo dinheiro, então, deixa o nosso cavalo andar, pessoal. Não que a gente conseguir aqui agora, o desunido vai conseguir, esse que está reclamando vai conseguir, mas é para todo mundo. Não tem como conseguir 50% de aumento para mim, e para você que está reclamando vai ganhar 10%. Não, é todo mundo ganhar 50%, ou 40%, ou 10%, seja o que for. A Gretchen, se a gente conseguir 692, vai ser para você, Fala Fino. Vai ser para você, vai ser para todos os desunidos, vai ser para todo mundo que está aqui no grupo da Nata das Praças, que está fora do grupo Nata das Praças, vai ser para todo mundo, para a polícia, para o bombeiro, para o ativo, inativo e pensionista. Beleza? Me despeço por aqui. Dá um minutinho para vocês se despedirem aí. Desculpe qualquer coisa, mais uma vez, agradeço a Deus a oportunidade, GBC TV, Nelson,
Luciana, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Ferreira, eu vou só agradecer a Deus, aos que estão acompanhando a gente. Vou passar para o Luiz para poder ver se o Câmara consegue finalizar, ver se esse áudio dele voltou aí, para ele ter a palavra dele. Um abraço a todos. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo respeito, pela confiança. A minha fala é rápida, rapidinha. Agradecer a vocês a oportunidade, dizer que precisamos estar todos nós da segurança sempre juntos, e vou terminar pedindo: Câmara, apaga esse incêndio aí, pelo amor de Deus. Câmara saiu de novo. Câmara saiu de novo. Vou te falar, Luiz Ferreira, a gente aprendeu muito com o que os bombeiros fizeram em 2011. Sim. Entendeu? Eles mostraram para a gente que com união a gente consegue mudar. E a gente mostrou para eles na última manifestação que a gente vai estar junto, todo mundo. Entendeu? Claro. Que a gente seguiu o exemplo deles, que eles vão poder contar com a gente e que não tem inimigo. Ou tem vitoriosos ou derrotados. É só uma questão de escolher o lado. É verdade. Ferreira, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. O que a Márcia falou, eu assino embaixo. Quem está lá no poder não pode brincar com a vida da gente. Tem que ter mais responsabilidade. Lá, Câmara, só falta você dar um tchau aí, Câmara. Não, Câmara, não adianta. Não vai ser dessa vez, Câmara. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Até a próxima live aí. Abraço, Luiz. Muito obrigado pela participação. Abraço para vocês. Tchau. Tchau. Valeu.